Olá! Bom, continuando a nossa conversa sobre a psiquiatria forense, hoje nós vamos entender quais os tipos de perícia que existem, né? Ou seja, dentro de quais campos a psiquiatria forense ela pode servir de base, né, para a produção de uma prova técnica pericial. Então, existe, por exemplo, a perícia dentro do direito penal, né? Então, o que isso significa? Que o perito vai avaliar se o indivíduo, durante o cometimento de um ato ilícito, ele era portador de um transtorno mental, se esse transtorno reduziu ou anulou as capacidades de entendimento, discernimento e autodeterminação desse indivíduo, né? Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado, ou seja, não era lícito, não era legal, e ele era capaz de se controlar, ou seja, de se autodeterminar, ele era capaz de controlar os atos dele naquele momento. Então, quando o sujeito ele tem reduzidas, né, as suas capacidades de entendimento e de autodeterminação, nós dizemos que esse é um indivíduo semi-imputável, né, ou seja, ele responde parcialmente pelo ato que ele cometeu. E se ele tem completamente abolidas ou anuladas as suas capacidades de entendimento, de determinação e de discernimento, então nós dizemos que ele é considerado inimputável, ou seja, ele não pode responder pelos seus atos, né? E quais são os impactos desse entendimento por parte do perito, né, e do juiz? É que esse indivíduo ele vai cumprir pena de uma forma diferenciada, né? Aqui existem algumas modalidades de cumprimento, né, da pena em medida de segurança, por exemplo. Então, a pena ela é convertida em medida de segurança, que pode ser com tratamento ambulatorial, né, ou seja, o indivíduo ele não fica internado, né, e ele pode ficar internado, né, seria num regime de internação, que o ideal, né, o mais apropriado seria que essa internação fosse num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas qual que é a nossa realidade hoje? É que essas vagas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são cada vez mais raras. Então, muitas vezes acontece de o indivíduo ser enviado para um hospital psiquiátrico comum, que também, né, as vagas estão se tornando cada vez mais escassas e que não é um ambiente apropriado, né, para o cumprimento de uma medida de segurança, ou ele vai para um tratamento ambulatorial, ou ele fica dentro do próprio presídio comum, né? E isso é uma situação cada vez mais comum, né? Mais frequente de ver indivíduos portadores de transtorno mental que não têm entendimento nenhum sobre o ato que eles cometeram e nem sobre o significado de um cumprimento de pena, por exemplo, né? E estão cumprindo a sua medida de segurança dentro de um presídio comum. Ele às vezes até tem acesso a um tratamento psiquiátrico, às vezes tem um médico psiquiatra dentro do presídio, né? Por exemplo, eu atuo como médica psiquiatra dentro de um presídio, mas nós sabemos que não é um ambiente mais adequado, né? Ele convive com presos comuns, né? Ele, por exemplo, ele às vezes não tem controle sobre o uso correto e regular das medicações. Às vezes outros presos acabam furtando as medicações desse indivíduo, né, ou acabam trocando, esse indivíduo pode trocar as suas medicações, por exemplo, por outros itens de maior desejo, né, dentro do sistema prisional. Então, bem se vê que não é o ambiente mais adequado para o cumprimento de uma medida de segurança, né? Portanto, é altamente desejável que os indivíduos portadores de transtornos mentais, principalmente aqueles transtornos que trazem maior prejuízo, né, maior dano à capacidade de entendimento e de autodeterminação do indivíduo, que eles cumpram a sua medida de segurança no ambiente adequado, né, que é feito para esse fim, que é um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né, onde ele vai ter uma estrutura de tratamento adequada, vai receber as medicações de uma forma supervisionada, né, e controlada, tem o acompanhamento de uma equipe de saúde multidisciplinar, né, então deve haver
o médico psiquiatra, com certeza, um médico clínico para avaliar comorbidades, uma equipe de enfermagem completa em número adequado, uma equipe de segurança bem treinada para lidar com esse tipo de indivíduo privado de liberdade, né, esse tipo de preso, que não é um preso comum, né, e também profissionais de outras áreas, como, por exemplo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, né, um fonoaudiólogo, um educador físico, uma equipe preparada para lidar com portadores de transtorno mental, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade que nós vemos e muitas vezes esses indivíduos estão sendo, né, abre muitas aspas, tratados, né, dentro de um presídio comum, sem as particularidades que o caso deles exige.